Salve, salve, tribuneiros! Sejam mais uma vez muito bem-vindos direto aqui do TribunaCast, em Campos do Jordão, a 1.800 metros de altitude. Tribuneiros, nossa audiência, graças a vocês, está bombando, né? Eu quero mandar um abraço aqui, tudo especial, ao Sidney, né, do Quebra-Nós, Boutique Hotel Quebra-Nós, é isso? Hotel Boutique Quebra-Nós. Hotel Boutique Quebra-Nós. Exato. Ele que nos presenteou aí recentemente aí com um bondinho. Falamos aqui de dar uma mudada no cenário e ele veio e nos agradeceu. Agradeceu. Antes disso, tribuneiros, quero aqui... vamos dispensar aqui as apresentações aqui. Nós estamos aqui com o nosso parceiro Benilson Toniolo, nosso secretário aqui hoje. Tô vendo aqui que você do meu lado. Pois é, fui promovido, pelo que me consta. Eu acho que eu fiz um bom trabalho, passei na experiência. Poxa vida, realmente você passou bem na experiência. Estou efetivado. Opa, com certeza, aqui sempre conosco. O Benilson esteve aqui com uma entrevista que nós fizemos sensacional com o Sidney. Foi muito legal, nosso presidente do Contour. Ele estará aqui de novo conosco, com certeza. Veio recentemente, nos presenteou aí com um lindo bondinho aí, que agora vai fazer parte do cenário do TribunaCast. Tribuneiros, entrem lá nas nossas plataformas, né? No nosso Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Deezer. Quem mais aí? Douglas, nosso técnico. É isso aí? É isso aí. TribunaCast Oficial. Vai lá, clica lá no sininho, lá no YouTube. Entre lá, seja nosso seguidor. E nós agradecemos muito o carinho que nós estamos recebendo de vocês. Vamos completar aí um ano, né, de TribunaCast e estamos muito felizes. E hoje, Benilson, o assunto ele é muito interessante, porque eu vou quase me consultar aqui. Poxa vida. Quase me consultar. Faça isso. Na verdade, nós vamos falar aqui de relações interpessoais, nós vamos falar aqui de amores e desamores. Nós vamos falar aqui de perdas, vamos falar de lutos, vamos falar de ansiedade. Nós estamos aqui com uma especialista no assunto, né, que é a nossa querida psicóloga, Gisele Rodrigues. Tudo bem, Gisele? Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Excelente estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Tribuneiros, mais uma vez, aí, como vocês sabem, eu vou ter que pegar o meu óculos, porque a idade já chegou, né? Fiquei sabendo aqui de uma coisa aqui, que o esposo dela é argentino. Como chama o esposo, José? Christian. O Christian, e é torcedor do Boca. Eu quero dizer que eu sou palmeirense, e isso assim, mas tudo bem, né? Que dê Fluminense aí na final, mas vamos lá. Vamos lá. Gisele Rodrigues aqui, 35 anos, psicóloga, clínica, formada há 10 anos, especialista em relacionamentos e no tratamento da depressão e ansiedade. Atua com a terapia cognitivo-comportamental, que hoje é padrão ouro no tratamento da ansiedade, do toque. Gisele, matou. Eu estou aqui para fazer a consulta aqui. Porque o toque aqui é comigo mesmo. E outros transtornos. Natural de São Paulo, lá da Quebrada, da Zona Leste. Zona Leste, estamos junto aí. Né? Desde maio de 2021 está em Campos do Jordão. Extensão em neuropsicologia, cognição e emoção pela PUC. Gisele, vamos lá. Vamos começar um assunto que, na verdade, eu acho que todo mundo já passou um dia. Quem não passou vai passar, e enfim, entendeu? Que é a questão da separação, né? Do relacionamento, né? Da perda, né? Do camarada chegar e falar para a esposa, para a namorada, para a esposa, para a noiva, não quero mais. E aí jogar, despejar um monte de... terceirizar todo um problema e vice-versa. Como é que é isso, psicóloga? Como é que a gente faz? Então, sobre relacionamentos afetivos, eu penso assim que ninguém começa algo pensando em terminar, mas quando algo não vai bem, até para que as pessoas não fiquem dentro de uma relação abusiva, é orientado que o casal converse, olho no olho, e veja se vale a pena continuar junto, sabe? E aí a pessoa passa por toda uma fase de luto também, que são como perder uma pessoa, né? Realmente muito dolorido. E o término de um relacionamento também remete a essa perda, sabe? A pessoa primeiro vai desacreditar que terminou, até chegar na fase da aceitação.
é o que normalmente acontece. Primeiro, negação, depois até chegar na fase de aceitação. Assim, foi melhor dessa forma. E cada um vai ter um porquê, né? Por que foi melhor terminar? Mas como que é esse processo de negação? Vamos lá. A pessoa ela não acredita que está terminando, ela tenta buscar o quê? Motivos para isso, até motivos para o término? Exato. E também motivos pelos quais não deveria terminar. É normal buscar informações hoje em dia nas redes sociais para verificar como a pessoa está vivendo, sendo que já terminou. E a pessoa é como se ela não acreditasse. Isso aconteceu comigo, até ir caindo a ficha, eu costumo falar. Mas quais são, assim, dá para detalhar, assim, os principais pontos de um término de relacionamento? Por que está se terminando o relacionamento? Às vezes um relacionamento, isso não implica a questão assim de 30 anos, 40 anos de relacionamento, enfim, mas pode ser de 1 ano, 2 anos, enfim, 2 meses, 3 meses, mas tem alguns pontos fundamentais para esse término. Por que ocorre esse término de relacionamento? Por que os pombinhos, né, que estão lá, todo apaixonado, fazem declarações, você falou da rede social, declarações de amor, fotinho, Instagram, Facebook e tal, e etc. E mimimi para cá, mimimi para lá, e de repente terminou. Quais são, assim, os principais fatores? Então, normalmente o que eu vejo até na clínica, né? Eu sou psicóloga, atendo pessoas de várias regiões do Brasil, exterior. É fato que quando não há respeito no relacionamento e quando a admiração, que é a base de um bom relacionamento, ela está ali meio que conturbada, sabe? Você não entende mais por que está com aquela pessoa, aí vai remetendo ao término. Um e o outro não admira mais o caminhar juntos, sabe? Então, tem a ver com respeito, com admiração e com ideias que vão mudando ao longo do tempo. Nem todo mundo que nós nos relacionamos tem o mesmo pensamento. Só que, se as ideias são muito diferentes, o desejo de futuro, sabe, sonhos, projetos, aí o casal vai se distanciando. E esse distanciamento leva ao término, porque as diferenças elas ficam mais evidentes. Tem a ver essa questão de dividir a mesma casa, porque quando você é namoradinho, então cada um está na sua, vai para um lado, tem a sua, digamos, privacidade, talvez, enfim. Tem alguma coisa a ver de você, aí sim você conhecer o seu parceiro de verdade, a sua parceira, enfim, tem a ver isso, de você estar junto no mesmo lugar, como a gente diz, de dividir a escova? Exatamente, porque as diferenças elas ficam muito mais visíveis quando se mora junto. Até agora, recentemente, caso da pandemia, aumentou muito o índice de separações. Eu não tenho aqui em base a quantidade, mas aumentou mundialmente falando. Por quê? Porque as diferenças ficaram mais em alta. O casal que se via poucas horas no dia passou a ficar mais tempo junto. E aí, o que um não gosta no outro, até por conta das diferenças pessoais, dificuldade também de lidar ali com a diferença do outro, sabe? E isso veio mais à tona. E muitos casais se separaram. Então, ao mesmo tempo que eu noto que isso também pode aproximar, se o relacionamento já está bom, se é gostoso você encontrar aquela pessoa, que morar junto vai afunilar mais, né? Vai fazer com que o casal fique mais perto. Vai potencializar? Exatamente. Aí precisa o quê? De muita maturidade emocional. Para perceber também o que é meu e o que é do outro, sabe? E não relacionar questões de relacionamentos passados, na verdade, frustrados, com o atual. Perceber que você está no novo relacionamento e não ficar repetindo aquele padrão lá de trás, né? Padrão de relacionamentos nocivos. Entende? Eu percebo que muitas pessoas que terminam, elas vêm de relacionamentos também que não deram certo e pode acontecer em muitos casos a repetição. Acreditar que aquela pessoa ela vai machucar, que não é confiável. Existem muitas pessoas machucadas hoje em dia, não buscam apoio emocional e aí entram no outro relacionamento sem cuidar desse lado, sabe? Que é super importante. Gisele, o amor acaba ou ele se transforma? Eu penso que há um novo significado, né? Há uma transformação. Uma transformação para outro tipo de sentimento.
Uma pessoa que está junto, é o amor para minha vida, minha alma gêmea. Eu já vi vários casos que depois de um tempo, nossa, não aguento nem ver foto da pessoa. Pessoas verbalizando dessa forma. Por quê? Porque colocou um novo significado ali, já não é alguém que faz parte para o momento atual de vida dessa pessoa. Então, eu vejo como uma transformação. Pode ser, depois de um tempo, uma admiração. Assim como a paixão. A paixão é um fogo que vai tudo muito rápido, se apaixona aquela coisa de carne e pode virar amor? Pode sim. A paixão acaba um pouco mais rápido, né? Mas o amor, ele dura mais tempo. Entende? Amor é bossa nova, paixão é carnaval. É isso? Você acabou de falar, Arnaldo Jabor. Você estava falando de pandemia. Uma outra coisa, que o Sérgio estava até comentando em off aqui nos bastidores. A gente tem observado nos últimos tempos, nas últimas semanas, principalmente, um aumento, me parece, do número de separações, divórcios, inclusive de gente famosa, né, Serginho? Sim, gente famosa mesmo, mas o que ela falou na pandemia, aumentaram muito mais os casos, né, de divórcio do que propriamente de casamento, né? As pessoas não estão se aguentando. Gisele, eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Antes do início da pandemia, a que fomos todos submetidos, havia uma expectativa assim, vamos sair dessa muito melhores do que quando entramos. A humanidade vai sair melhor. Não foi necessariamente isso que a gente viu na prática, né? O que aconteceu? Tanto para o lado positivo, eu noto, quanto negativo, ocorreu o quê? Um processo de autoconhecimento. As pessoas em casa ficaram tanto mais na companhia, mais tempo dos familiares, quanto delas mesmas. E alguns monstros internos, que nós chamamos, que é o quê? O nosso lado da nossa sombra, ele ficou muito mais em alta para algumas pessoas. Eu tenho casos de pessoas que viram o processo, essa fase aí de pandemia, a exclusão social, não ter relacionamento com os outros, como algo super positivo. Em contrapartida, outras como algo ruim. Por quê? Porque se afastou, quero ficar próximo das pessoas, o ser humano é um ser sociável. Sim. Então, de certa maneira, muitos não usaram muito bem dessa fase, porque a partir algumas pessoas com egoísmo muito em alta, agressividades, eu vejo que os que não usaram bem ativaram a agressividade nos relacionamentos. Algo que já não ia bem dentro de casa, por exemplo, ficou pior. Entende? Tipo a máscara caiu? É mais ou menos assim? Tipo, Exato. você estava falando a respeito de... aí você está num relacionamento ainda, né? No tocante ao relacionamento, aí de manhã saem para trabalhar e só se veem à noite, né? E de repente... foi forçado, até de uma forma forçada, você começar a conhecer realmente, de fato, os hábitos, enfim, o dia inteiro, né? E isso acabou, infelizmente, também cansando. É isso mesmo? Tipo assim, agora eu sei quem você é. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Inclusive, muitos casais buscaram a terapia de casal na época da pandemia, mesmo através de atendimentos online. Muitas pessoas buscaram para o atendimento individual, porque elas passaram a ficar mais com a própria companhia. E nem todo mundo está preparado para ficar consigo mesmo, né? Porque nós passamos a olhar também mais os nossos pontos a melhorar. Então, tem até um livro que fala a coragem de ser imperfeito. Muitos não têm essa coragem, precisam desenvolver. E esse processo, essa fase de exclusão, de ficarmos com nós mesmos, foi uma deixa para o autoconhecimento. Então, teve um boom na procura de atendimento online, por exemplo, por conta disso também. Porque muitas pessoas elas são talvez classificadas assim de dependentes emocionais que não conseguem. Eu gostaria de voltar ainda, porque você falou das bagagens do passado, né, que a pessoa tem que tomar muito cuidado quando ela termina um relacionamento, aí ela de repente ela se vê em outro relacionamento. Vamos por partes aqui, Gisele. É preciso ter um tempo para um autoconhecimento. Quando você se separa, é preciso, digamos, é saudável você já engatar um outro relacionamento logo de cara? Qual é o processo? Eu queria que você explicasse qual o processo disso. Você tem que tomar muito Rivotril, né, clonazepam, ir para o psiquiatra. O que você tem que fazer? Porque a gente vê no mundo mesmo uma forte dependência emocional. Você acaba perdendo a referência, porque você tem aquela referência.
né? E aí você perde aquilo num estalo, né? Porque tudo bem, às vezes que eu brinquei aqui, que a máscara caiu, que aí você começa realmente a avaliar o comportamento, mas quais são as etapas aí? Você tem que ficar mais tranquilo, mais recluso, para aí sim você... Ou você já sai de um, tipo famosinho, como o Benilson estava falando, já sai de um e já pula para o outro e está tudo bem. Então, um ponto muito importante você tocou aí, porque eu noto que existem pessoas que têm realmente essa necessidade de estar no relacionamento afetivo. O ideal não é engatar um relacionamento no outro, e sim trabalhar aí o autoconhecimento, gostar da própria companhia, inclusive no tempo que se está num relacionamento, não se afastar das suas amizades. Tem muitas pessoas que se afastam dos contatos e aí vai se perdendo pouco a pouco. Por quê? Porque entra numa relação, fica dependente daquilo. O dependente emocional é como? Ele só é feliz se fizer algo com o parceiro ou parceira, tem que estar juntos, falar 100% do tempo do dia, e nós temos que valorizar o momento de estarmos com a própria companhia e com as nossas amizades, né? Nem é saudável ter a mesma rede de relacionamentos. Os amigos do casal são os mesmos, sabe? Então, o que auxilia é ter um tempinho ali para você se conhecer, viajar sozinho. Conheço pessoas que estão muito bem solteiras, por exemplo, viajando sozinha aí pelo mundo, conhecendo pessoas, sabe? E isso também é algo que, culturalmente falando, traz algo de positivo. E pessoas que tiveram seus traumas, pacientes seus que tiveram seus traumas, sofrimentos, né? Sabe o que é o Benilson, Douglas, Gisele? Eu tenho a impressão, é uma coisa meio, não sei se é só uma impressão, mas que tem muitas pessoas, eu não vou aqui falar que 100%, mas tem muitas pessoas que elas têm tanta dependência emocional que, assim, parece que você tem a obrigação de fazer a outra feliz. E dá um trabalho, isso dá um trabalho, você só de imaginar que, assim, você tem que chegar na casa, você tem que se encontrar, porque você tem que fazer a outra pessoa feliz. Isso dá uma responsa danada. Você fica, porra, mamãe, e aí? Como é que é esse bagulho aqui? Porque, porra, a pessoa está dependendo de mim, ou, enfim, para que eu faça a outra feliz. Como é que é isso aí? Então, isso ocorre por conta da baixa autoestima, da insegurança. Pessoas fragilizadas que não cuidam do seu emocional colocam a chave da felicidade nos relacionamentos afetivos. E colocar a chave da felicidade é o quê? Toda a sua vida, né, o que te faz bem é baseado a aceitação do outro, né? Então, tem muitas mulheres, em grande parte, que estão, inclusive, em relacionamentos que aceitam tudo que o parceiro ali coloca, como, pode isso, pode aquilo, não use tal tipo de roupa, e vai se anulando pouco a pouco. Eu dei um pequeno exemplo aqui, mas por quê? Porque é um relacionamento tóxico, né? E a própria pessoa não vê o que está por trás disso, um ganho secundário. Por que um ganho secundário? Porque aquela pessoa que aceita ficar num relacionamento com essa característica, ela ganha o quê? Estar realmente numa relação. A segurança de estar num relacionamento, para algumas pessoas, é o que as mantém ali, mesmo que ele não seja saudável. Então, nós precisamos realmente falar mais sobre o que é uma relação saudável, o que não é. Para quê? Para que as pessoas comecem a cair na realidade. Será que eu estou onde eu gostaria de estar? Não só em relacionamentos afetivos, mas também amizades, o local como uma vida como um todo, sabe? Saber se posicionar, saber dizer não, isso também é muito importante para trabalhar o autoconhecimento. Porque você conhece a pessoa lá, você é uma mulher ali, né? Primeiro que você vê, uma baita gata, né? Tá lá, tal. Aí ela tá com uma roupa bacana, tá legal, aquela roupa apertada, aquele decote, aquela coisa toda. Você já sabe, nossa, que linda, meu, rainha, tal. E vice-versa, o cara, nossa, pô, que tipão, homão, né? Como dizem, homão da porra, né? Nossa, o cara faz tudo, né? O cara cozinha, passa, lava, beleza, você tá. Aí você entra num relacionamento, você engata esse relacionamento. Aí, não sei se inconscientemente, enfim, você começa a podar a pessoa, você começa a mudar. Então, aquela mulher que você conheceu, né, tão atraente, tão elegante,
tão maravilhosa, você acaba, ó, não vai usar essa roupa, hein, meu? Não vai usar essa... Ó, aí você começa aqueles ciúmes, que eu não acredito que existe ciúminho. O ciúme é o ciúme, meu. O cara tá com a mina, o cara tá com ciúmes, meu, ele vai para cima, ele começa a ter um ar de possessividade. Aí ele começa... Aí a menina, o cara já não pode fazer as coisas que tanto foi atraente naquele momento. Por que isso? Por que a pessoa se transforma tanto? Isso acontece, Gisele, acontece bastante. Muito. Muitas pessoas têm a dificuldade ali, porque se apegam facilmente. Então, tem aquela sensação de posse. O outro é como um objeto para a pessoa, isso inconscientemente, né? Então, age como eu comando isso. E aí vão agindo. Existe, inclusive, o ciúmes patológico, né? Tem um ciúminho ali, como você falou, não existe. O ciúminho, tudo é ciúmes. Mas, o que é patológico? Quando grande parte do seu dia é vinculada a controlar o outro, você tem aquela necessidade de posse, tem que ser dessa forma, da minha forma. Então, para os ciumentos de plantão, eu até falo assim, sempre reflita se o que você coloca ali no relacionamento é o que realmente você percebe que é saudável ou são imposições, né? Porque imposições anula o outro dele ser ele mesmo. Eu costumo falar, até para muitas pessoas que eu acompanho, que são ciumentas declaradas, assim. Mas não anda com faca, nada não, com revólver, não tem nada ciumenta mesmo. Mas você tem que dar uma brecha para que o outro mostre quem ele é, entende? Então, quando nós, deixa ali um pouquinho, deixa sair sim com os amigos. Dá um espaço, né, Gisele? Exato, ficar o tempo inteiro tanto para o homem quanto para a mulher. Enfim. Até porque, né, Gisele, um quadro desse que a gente está conversando, daí para a violência doméstica é um pulo. Né? Exatamente. E quando a pessoa ela se anula e ela aceita, por exemplo, eu tirei essa roupa que eu não gostei, eu troco essa cor de esmalte, eu dei alguns exemplos aqui. Quando a pessoa, ok, vai lá e vai dando sim para o outro e não para ela mesma, ela vai para o caminho do quê? Da aceitação. Aí, o abusador ou abusadora, tá certo? Porque não são só homens, mulheres também, entendem tem umas que mulheres bravas aí, né? Exato. Entendem que estão sendo aprovados, assim, né? Tudo bem, eu colocar algumas regras aqui. E assim, o abuso doméstico está muito em alta, né? É um assunto extremamente relevante, porque muitas pessoas permanecem num relacionamento que não vai bem, com abuso psicológico, que são xingamentos, a pessoa diminui a outra intelectualmente. Abuso não é só físico, né? Que é o bater. Sim. E é importante nós tocarmos nesse assunto. Gisele, me diga uma coisa. Você citou há pouco a terapia de casal. Em quais momentos ela é recomendada? O amor como partilha e não como renúncia, e nem como elemento de chantagem, talvez, né? Como é que a terapia de casal pode auxiliar? Ela pode ajudar bastante quando ambos têm o interesse de continuar junto, que não haja uma imposição. Você vai ficar comigo, vamos lá para a terapia. Se uma das partes não está aberta para aquele processo, não tem um grande sucesso, sabe? Então, caso vocês aí que estejam nos escutando, pensem em buscar o atendimento psicológico de casal, converse com seu parceiro, parceira, fale o porquê você deseja ficar junto com essa pessoa. Quando nós compartilhamos o nosso porquê e o casal juntos decidem buscar apoio emocional, aí sim tem sucesso a terapia de casal, sabe? Porque é uma terceira pessoa ali, um psicólogo, psicóloga, que vai ajudar a ambos se encontrarem dentro da relação. Entendi. E você recomenda? Recomendo. Eu fico imaginando aqui a treta que deve ser isso. Eu fico imaginando tribuneiro. Você imagina. Terapia de casal. Se você não for, eu te dou uma porrada. Terapia de casal. Eu acho que a psicóloga Gisele Rodrigues aqui, ela deve chegar no final da noite, não toma Rivotril não depois, né? Porque olha, para absorver todo esse impacto aí, não rola umas tretas aí. Você tá lá fazendo a terapia e tal, o casal já não tá se entendendo. O negócio já tá feio, né? Já tá quase armando um barraco ali. Briga para lá, briga para cá, insatisfação com uma série de situações incômodas. Quando se depara lá, o casal, para fazer essa terapia, dá muita treta?
Acontece, mas eu noto que por ter uma terceira pessoa ali que não está no vínculo daquele relacionamento, não é nenhum parente, um amigo, um vizinho, as pessoas elas se mostram de formas diferentes, sabe? A terapia muitas vezes é como você ficar em frente a um espelho, porque a pessoa se encontra naquele momento. Então, existem homens que nunca choraram em casa, por exemplo, que choram durante terapia de casal. Mulheres que ficam extremamente emotivas e em casa é aquela pessoa mais séria, que quer tomar o posicionamento do homem na relação e tudo mais, sabe? Que daí já é um outro assunto. Então, tudo pode acontecer. E quando um quer... Tem esse lance de um quer ter mais razão que o outro na terapia? Acontece, e aí? Exatamente. Até de modo individual nós vemos isso, sabe? E aí é você levar o outro à percepção também sobre a importância da empatia, que é algo crucial para os relacionamentos dar certo, sabe? Portanto. Eu me colocar, né, no lugar do outro, sem ser o outro, imaginando na mesma situação. É o que ajuda. Fala de novo de empatia, que todo mundo fala de empatia, empatia, empatia. Pouca gente sabe o que é, né, Sérgio? Exato. O que é empatia? Exato. Como exercitar a empatia? Ótimo. Empatia é você se colocar no lugar do outro, ser empático. O que é uma pessoa empática? Ela se coloca no lugar do outro, imaginando na mesma situação, só que sem estar ali. Então, vocês que querem trabalhar a empatia interna podem se fazer a pergunta do quê? Como eu gostaria de escutar isso que eu vou verbalizar agora? Como eu gostaria que agissem comigo nessa situação? Isso é extremamente relevante, até para que as relações fiquem mais leves, sabe? De forma geral, assim, colegas de trabalho, amizades, em casa, com a sua mãe. Então, auxilia muito a sermos mais felizes emocionalmente falando, né? A empatia é um exercício. Eu tenho que fazer isso o tempo todo para deixar de ser eu e começar a olhar as circunstâncias pelo olhar do outro também, não é? Exato, porque cada um de nós temos uma história de vida, um histórico, uma cultura. Então, numa casa que o final de semana se comemora de uma forma o domingo, na outra de um outro jeito. Consequentemente, a maneira de lidar com a vida também é de uma forma diferente. Então, ser empático é algo que eu vejo um trabalho diário, sem dúvida alguma, né? Eu sou de São Paulo, capital, e no metrô, dependendo do horário, em São Paulo, as pessoas empurram, dependendo da região. Pô, já sofri pra caramba com isso aí, Gisele. De manhã, então, Benilson, é complicado. De manhã. Eu imagino. De manhã, empurra pra lá. Se você não tiver ali uma empatia pro negócio, isso. você sai na porrada. Né? Mas o negócio é o seguinte, se você chegar atrasado no trabalho, você não pode falar pro patrão, não é que eu fui empático lá. Não cara, dá. Lá, deixei ele entrar na minha frente. Tribuneiros, entrem lá nas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Deezer. Quero mandar aqui um abraço especial aí para o nosso Tutinha, né? Eu chamo ele de Tutinha da Jovem Pan, que é o Arnold Strass, né? Que é o investidor aqui, o cara dessa bagaça aí, que transformou esse sonho, né? Era um sonho e virou realidade. Hoje nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Agradecer aí sempre ao Benilson Toniolo, nosso secretário aí de Cultura, Valorização da Cultura de Campos do Jordão. Tamo junto, Serginho. Ao Carlos Rosa, ao Marcel Straz, ao Tiagão, ao Douglas, Fabrícia, a toda a equipe do TribunaCast aí que... E aqui, tribuneiros, é assim, você está vendo hoje, né? Começamos aí às 19 horas o programa, nesta terça-feira, mas não sabe aqui o barraco que dá de manhã aqui até agora para a gente chegar aqui para estudo de pauta, de convidados, né? Eu mesmo entrei em contato com a Gisele, falei, será que a Gisele Rodrigues vem? E ela é firmeza, compromisso é compromisso, falou, estarei aí. Então, assim, é um trabalho árduo, uma luta, mas é muito positiva e só nos engrandece aqui. Então, você, audiência, entre lá, TribunaCast Oficial, mandar um abraço aí, mais uma vez, aí para o nosso querido amigo Sidney Isidro, dono lá do... Vamos lá? Dono do... Hotel Boutique Quebra Nós. Nunca mais vou errar aqui. Hotel Boutique Quebra Nós. Ele que gentilmente aí nos deu um presentaço aqui, que é o nosso bondinho. Presidente do Contour. Presidente do Contour, que nos abrilhantou aqui com seu ponto de vista, aqui, deu uma aula. A Marta Esteves, nossa ex-secretária de Educação, que esteve tanto tempo conosco, 10 anos, né? Professora, que também vai retornar.
eu quero dizer a vocês que nós vamos ter aí até o finalzinho do ano assim muitas novidades aqui, gente da Jovem Pan, gente da Globo. E um abraço para a Monja também. Um abraço para a Monja Cohen, para o Fernando Capês, para pessoas que realmente... Doutor Luiz Geraldo. Nós também temos aí o que mais? João Terra, que esteve aí recentemente aí participando do programa na TV Globo lá da Pipoca com a Ivete, ou Ivete com a Pipoca. Eu preciso ainda lembrar o que é isso aí, mas era da Globo. É da Globo, cara. Daqui a pouco você vai estar falando Hotel Hora, Boutique, Ivete Sangalo. Ao Beto Hora, ao Rogério Morgado, ao Alba, o André Alba, a todos estiveram aqui porque eles acreditaram no nosso e acreditam no nosso trabalho. Então isso é a nossa credibilidade. Foram muitos no decorrer aí desse tempo que estamos aqui no ar, né? E aos pouquinhos eu vou falando os nomes aí. Eu quero mandar um abraço para os nossos patrocinadores, Savoy Leilões, Hotel Savoy Excellence, que nem da avó, o estúdio do nosso querido amigo e técnico e nosso comandante aqui da nave TribunaCast, Douglas Fagundes, DF Studio, vai lá, o cara tá cheio de serviço, mas sempre tem um espaçozinho na agenda aí para te atender, né? Nós vamos ter aí novidades de colaboradores que vão estar conosco. Eu já vou falar dois já. Um é o Quebra-Nós, outro é o GWG, que estarão conosco aí, porque acreditam no nosso trabalho, são gestores importantes. E vamos voltar aqui com a nossa Gisele Rodrigues. Eu queria que você recomeçasse aí. Vamos lá. Gisele, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é a autora de um e-book super conhecido que as pessoas acessam, gostam de ler, que é o Zero Ansiedade. Queria que você falasse um pouquinho e, na sequência, eu já vou deixar uma provocação para você com base nesse tema. A ansiedade é o mal do nosso tempo? Ótimo, perfeito. Sim, o e-book, ele é um livro online com em torno de 41 páginas, onde eu separei técnicas e orientações para as pessoas lidarem realmente com esse mal do século, que é a ansiedade, né? Mundialmente falando, o Brasil, aí na Organização Mundial de Saúde, né, consta como o país mais ansioso do mundo. Poxa! Né? Então, se vocês procurarem, é algo que precisamos realmente ter mais atenção. É fato que todos nós somos ansiosos. O que pega é a ansiedade patológica. Então, quando você não tem foco no dia a dia, afeta as suas relações, a sua produtividade diminui, a pessoa pensa assim, eu não estou no meu normal, pensamento acelerado, muito no amanhã, sabe? Isso são alguns exemplos aí de sintomas que você pode observar no campo dos pensamentos, questões físicas também, aceleramento do coração, né? A pessoa se sente acelerada, sudorese frequente, aí indo mais para o campo dos sintomas físicos. E lá no e-book, que inclusive está o link na biografia e do meu perfil no Instagram, para quem quiser adquiri-lo, eu tenho ali escrito o que são os fatores mais patológicos da ansiedade, sabe? E ensinando as pessoas a como controlar esse mal do século, que depois desse programa, você pode acreditar que eu vou ser o primeiro a chegar lá e entrar para adquirir, viu? Gisele, a ansiedade não é um fenômeno novo. Por que ela está tão em evidência? Então, o que ocorre hoje em dia é a rapidez de termos informações. Então, até as crianças, né? As crianças hoje em dia ficam o tempo inteiro nas telas e o mundo digital, que é uma faca de dois gumes, né? Porque, ao mesmo tempo que temos informações de forma muito rápida, isso é positivo e negativo. Negativo porque muitos não sabem utilizar as informações de modo rápido. Hoje, inclusive, com esse chat GPT, né? Assim que fala? Sim. GPT, que as pessoas pesquisam ali de forma muito rápida, professores vendo que alunos têm feito trabalhos de conclusão de curso dessa forma. Então, assim, esse é o lado nocivo do utilizar a tecnologia da informação, digamos assim, informações muito rápidas. Isso afeta a ansiedade, por quê? Por causa dessa rapidez, sabe? As pessoas não tem mais aquele trabalho. Lembro quando eu era criança, assim, ia para a biblioteca, tinha que escrever um monte de coisa, sabe?
os trabalhos eles demandavam mais horas e mais tempo. Não era tão fácil como hoje em dia. O que eu falo até para vocês que nos escutam, que são pais, inclusive, para formarmos uma nova geração também, é tirar as crianças um pouco das telas, sabe? Então, senta no chão, brinca um pouco ali, sabe? Pega os brinquedos, brinca junto com seu filho, seu sobrinho e por aí vai. Ir para a rua também de uma forma positiva, brincadeiras ao ar livre, num parque que seja, se não for tão seguro, né? Assim, na rua em si. Mas isso auxilia o quê? A mudança da consciência, sabe? Não ir mais para o lado das telas tão 100% do tempo assim. Entendi. Foi o que nós, desculpa, o Benício, foi o que nós tratamos, inclusive, com a Marta Esteves aqui, né? Nós temos ali, no nosso cenário, além da lousa, né, que ela fala justamente isso, ela é coautora desse livro, foi lançado em São Paulo, nos deu uma aula que abrilhantou aqui o TribunaCast, justamente falando dessa relação, né, Benilson? Sim. Da criança com a tela. Dúvida. Gisele, vamos lá. Você está falando a gente já falou dos relacionamentos, da quebra dos relacionamentos. A gente perguntou se o amor acaba ou ele se transforma. A gente falou tinha a história antigamente, né? A avó falava para a mãe da gente, ruim com ele, pior sem ele. Ou seja, te vira. É verdade, né? Que é um modo de abuso. Eu também acho. Sim. E aí a gente chega na questão da ansiedade, e eu gostaria que você fizesse uma relação entre ansiedade, relacionamentos e redes sociais, sem demonizar, claro, as redes sociais, porque elas são um avanço da tecnologia, são parte da realidade, nós dependemos delas. Mas que relação existe nessa pirâmide entre ansiedade, redes sociais e relacionamentos? Então, as redes sociais, de certa maneira, elas são ali feitas para manter a pessoa mais tempo ali, né? Como um reservatório de dopamina, assim. As curtidas, né? Cada vez que você entra e vê, tem mais seguidores, mais curtidas, faz a pessoa o quê? Querer sentir mais isso. Então, tem uma relação, sim, e precisamos do quê? O equilíbrio para tudo, inclusive para mexer em redes sociais. Porque nas redes sociais você vai encontrar tanto o lado positivo como negativo ali. Inclusive no sentido pessoal, de comparação pessoal. Muitas pessoas têm se comparado muito, né? Porque entra e vê o perfil de uma blogueira, minha vida não é dessa forma, eu sou um desqualificado e por aí vai. Fracasso. Sou um fracasso, né? Sempre coisa que a do pessoa... loser, né? Que o americano fala muito, loser. Isso, e é necessário realizar um parênteses, né, e perceber, não, a vida do outro ela é diferente, tem um contexto completamente diferente ali, então equilibrar. Que às vezes, na verdade, Gisele, o que está sendo mostrado, né, muitos influencers, enfim, né, primeiro que é uma vida maravilhosa, até eu queria ter uma vida assim, maravilhosa, tal. Muitas vezes o que estão sendo mostrados é como você falou, para obter like, é uma coisa mercantilizada, né? Porque a pessoa está lá, ela está se autopromovendo, então ela tem, quanto mais seguidores, ela tem patrocínio disso, patrocínio daquilo, que não é realmente aquilo, né? Quem vê, quem está numa vida ferrada, né? Uma depressão do caramba, meu. Aí a pessoa, ela quer se matar, né, meu? Porque ela vê tanta glamourização, é isso? Né? Nas redes sociais, é tanta coisa, porque ninguém coloca muita desgraça, não. É tudo bonitinho, tudo legalzinho, tal, carrão, a casa, viagem, Dubai, Campos do Jordão, Ibiza, Campos do Jordão, pá, e aí, Ubatuba, o cara Perequiaçu, o cara tá lá todo ferrado, a mulher tá lá, triste pra caramba, ainda mais terminou, ou o cara deu pé na bunda da mina, ou a mina fez a mesma coisa. Sim. O cara já tá ferrado. Ele entra ali, eu gostei, como é que chama? Dopamina. Uma dopamina, tudo bem, aquilo te enche, mas eu não sei se aquilo é bom não, porque é tanta coisa, tanta magia, sim, no negócio, que eu acho que afunda mais a pessoa que está lá vendo aquilo, né?
Exato. É fato que quando entrar na rede social, eu sempre falo para as pessoas que eu acompanho e até para vocês, tribuneiros, realizem um filtro, o filtro do que você vê ali, né? Olhando que aquilo é parte da vida daquela pessoa, é o que ela deseja mostrar na rede social, como ela quer ser vista. Até se nós olharmos, não são todas as pessoas que postam, tive um dia ruim, uma foto chorando, né? Raramente. Coisas assim mais realistas e tudo mais. Então, aquilo dali é parte do que acontece na vida do outro, então não se diminua por conta disso, sabe? Claro, não, as pessoas estão se diminuindo, estão vendo ali, estão vendo cada comportamento, aí um monte de MCs, um monte de mulheres fantásticas, lindas e tudo mais. Poxa, a pessoa realmente acaba sendo uma afronta, né? Mas ninguém fala, porque a pessoa, eu sou da quebrada lá da Zona Leste, tribuneiros, é o seguinte, eu lembro, eu trabalhava num banco muito bacana, conhecido em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, eu sempre tentava, Benilson, reparar o comportamento das pessoas. Então, a pessoa saía de lá de Itaquera, pegava lá aquele metrozão que a Gisele falou, que o negócio era tenso pra caramba, meu. Aí, quando chegava ali no Trianon MASP, quando chegava ali na Paulista, o caminhar já era diferente, já mudava. É mais ou menos essa analogia que eu faço com relação às redes sociais, os YouTubers. Então, eles vivem uma vida tão glamurosa, tão espetacular, que, na verdade, pode não condizer com a realidade. Né? Então, eu acho que é aí que entra a questão do filtro. Né? Mas é difícil você filtrar isso, não é, Gisele? Muito. Como você trabalhou já em banco, eu trabalhei 10 anos numa instituição financeira, também não vou mencionar o nome aqui. Eu saí antes da pandemia, em 2020 foi a pandemia? 2019, em junho, eu saí desse banco, mas fiquei lá 10 anos, né? E realmente eu presenciei muito isso em São Paulo. Eu vim para campus em 2021. Mas o quê? Determinados locais, as pessoas até mudam a forma de andar, andando mais devagar, o comportamento. Aí chega no banco... Tem até educação, né? Exato. Dá até bom dia. Bom Não, dia. é verdade. Então, dá até bom dia. Mais empatia, né? Em todos os lugares. Empatia, o cara tem. Empatia. O cara é de estação para estação lá. Você tá em Itaquera e você vai mudando a sua empatia. Sim, sim. Você participou recentemente de um evento onde você teve a oportunidade de falar sobre o tema. Como é que foi esse evento? O que foi exatamente? Foi na Câmara Municipal, né? Exato. Foi na Câmara Municipal. Nós, um grupo de 5 psicólogos, participamos. Legal. Com o quê? Com uma temática ali com relação ao suicídio, né? Que Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, exatamente. Por conta de um jovem que tinha um Mustang amarelo e ele faleceu. Por conta desse Mustang, ficou conhecido como o Setembro Amarelo. Olha por conta que dele, interessante. né? Eu não sabia disso. Também não sabia. Por causa aliás, eu não sabia de um monte de Nossa, coisa. um monte de coisa que você está nos ensinando aqui. Eu ainda não fiz minha consulta. Vai demorar quase 2 anos, tá? Para eu poder me recuperar. Mas é assim... Conta de novo aí essa questão do Mustang aí. Não dá para deixar de fazer uma relação com a Brasília amarela. Claro, Mamonas e tal. Pô, mas que interessante essa questão aí. Eu não sabia, Benilson, do Mustang amarelo. Como é que é a história aí? Então, exato. É por conta do jovem Mike dos Estados Unidos, né? Ele tinha 17 anos. Infelizmente, ele cometeu suicídio em 1994. Ele era um rapaz muito habilidoso, é o que a família, as pessoas falam. E ele restaurou um automóvel Mustang 68, pintando de amarelo. E aí ficou conhecido no bairro como Mike do Mustang. Quando ele cometeu o suicídio, e até tem, com relação à história dele, que ele era uma pessoa super sorridente, de bem com a vida. Então, olha lá, né, as nuances aí da depressão, que muitas vezes as pessoas acham que a pessoa só fica assim, cabisbaixo quando está deprimida. E não é o caso. O carro dele, amarelo. Amarelo é uma cor que você passa na rua, todo mundo olha. Então... tem a ver também, não tem a ver aí com a questão da depressão, que muito se diz, a pessoa quer ficar ali só usando roupas escuras e tal. Tinha uma tendência, uma época, de se falar dessa forma, né? Mas no caso do Mike, aí, ele cometeu suicídio e ele era visto. Por isso que eu comentei da cor, né? Do carro, pintou o carro de amarelo, reformou e tudo mais.
Então, começou o Setembro Amarelo por conta disso. Aí, mundialmente, e realmente poucas pessoas sabem da história, então é legal trazer aqui para vocês, né, também. Sim. Nossa, que bacana. E esse tipo de atividade, né, Sérgio, eu acho que ajuda muito a chamar a atenção das pessoas para essa questão do suicídio. Sem dúvida. E ainda nessa questão, você falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que às vezes a pessoa ela está no seu dia a dia, ela está, Benilson, Douglas, Tribuneiros, Gisele, ela está no seu dia a dia aparentemente normal. Então ela vai lá, ela conversa, ela está numa empresa. Então ela conversa com os seus colegas de trabalho, ela almoça junto, ela está ali sorridente. Mas quando ela chega, enfim, na casa dela, enfim, volta, ela se torna algo que não foi visto no seu dia a dia. E ela é uma pessoa que ela sofre depressões, seus conflitos, seus fantasmas. Gisele, como detectar? Porque não é um sinal muito claro. Nós tivemos aqui em Campos do Jordão, agora acho que deu até uma tranquilizada um pouquinho, alguns casos assim que chamaram muito a atenção, né? Com suicídios aqui. Aí uns falam que é relacionado ao nosso clima, outros, enfim. Aí você, como uma especialista, pode nos dizer sobre isso, né? E pessoas até que aí quando acontece esse fato, aí a pessoa fala, poxa, mas ele não apresentava nenhum sinal. Mas como isso? Imagina que eu ia esperar, né, ou imaginar que isso poderia ocorrer. Qual é o gatilho disso? Como é que você consegue, você que apresentou aí esse trabalho formidável na Câmara, né, essa consultoria lá na Câmara Municipal de Campos do Jordão, como é que você identifica que uma pessoa ela tem depressão, que ela qual os sinais aí do negócio? Excelente pergunta. Inclusive, essa pergunta foi uma pergunta de um dos jordanenses na palestra que teve sobre Setembro Amarelo aqui na Câmara Municipal de Campos do Jordão. Como perceber as nuances ali de uma pessoa que está deprimida, né? E, inclusive, o meu tema foi depressão e suicídio. No dia a dia, a pessoa ela vai se deixando de lado, sabe, Sérgio? Ela vai se deixando de lado como? As pequenas ações do dia ela já perde o interesse, como, por exemplo, sair da cama, escovar os dentes, tomar um banho. Então, em casa, as pessoas começam a perceber que o outro não está no seu normal, entende? E aí o papel da família é de rede de apoio, não de você apontar, você precisa de Deus ou do que fazer, disso ou daquilo, mas de dar um apoio ali, vem cá, como você está? Vamos procurar ajuda, mas no comportamento, voltando a essa parte, a pessoa, além de ficar cabisbaixo, que muitos, mas não só a depressão é ficar com a cabecinha para baixo e andar assim meio triste, sabe? Porque tem muito mais por trás disso, né? A pessoa vai se anulando, ela não deseja ser vista. Então, esse comportamento de não ser vista é o quê? Ir para o que te traz mais conforto. O que traz mais conforto para nós? Provavelmente aí para vocês, a casa de vocês, eu gosto de ficar no quarto, então a pessoa vai ficando o quê? Excluindo, né? Excluindo-se do convívio social. Aí existem aqueles casos também que a pessoa vai trabalhar, se arruma, sai, tudo numa boa. Só que é aí que está o processo de autoconhecimento, né? Perceba, você faz isso com vontade realmente? Ou você sente que faz obrigado, sente vontade de chorar constantemente? Tem muitas pessoas contidas em vários órgãos públicos, serviços privados e tudo. Elas estão ali porque elas precisam, mas numa tristeza extremamente profunda e não assumem essa tristeza, não procuram ajuda, que aí entra o papel da psicoterapia, a procurar um psicólogo, uma psicóloga para ajudar. Porque ali dentro da terapia você vai se escutar. E nós costumamos falar, a cura vem através da fala, né? Você se escuta falando e vai reconfigurar esse seu momento de vida. Isso tem a ver também com várias profissões que requerem uma competitividade, né, acirrada. Assim, você falou que você trabalhou no mercado financeiro. Né, também trabalhei no mercado financeiro. E ali exigia demais de nós.
né? Você tinha que bater metas. Tem a ver profissões assim, esse tema aí causa essa, aí entra a questão da ansiedade, né, da depressão, tem a ver? Sim, muito. As metas abusivas, o profissional muitos profissionais eu já vi dentro da rotina ali bancária, eu trabalhava no setor administrativo, almoçando na mesa do trabalho, no horário de trabalho, gestores que não podam isso, sabe? Então, o profissional precisa de um tempo de descanso, um local para que ele fique, para que ele tenha um momento ali de pausa no seu dia mesmo, que seja para tirar um cochilo, fechar o olho um pouquinho. E existem algumas profissões que elas são mais tendenciosas a essa questão de ficar numa linha muito tênue da violência, né? Então, por exemplo, os policiais estão o tempo inteiro lidando com situações muito abusivas. Adrenalina e tudo mais. E há um índice, até foi falado na Câmara Municipal, de suicídio muito grande entre a área de segurança, né, os policiais. Sobretudo num país violento como o nosso, né? Sem dúvida. Porque assim, não adianta, o cara, ele está o tempo todo sob risco, com farda ou sem farda. A gente tem visto casos de policiais da reserva executados varrendo a calçada. Exato, ocorreu muito desses casos mesmo. Mas é aí que causa, eu sempre erro, Tribuneiro, essa palavra, mas como é que é? Burnout? Burnout, isso. Como é isso? Então, o excesso, sabe? Excessivo trabalho. A pessoa ela vai se entregando, eu costumo falar assim, para as metas abusivas e não se posiciona. Posicionamento, que eu digo, dentro do seu local de trabalho, quando você perceber que não vou dar conta disso daqui, fale para algum colega, peça ajuda. Ah, mas o meu chefe não vai lidar bem com essa ideia. Pode ser que você esteja aí contornando o seu chefe, demonstrando que você pode receber mais e mais trabalho, e aí vai para o lado do burnout, que é o quê? A pessoa trabalha excessivamente e entrega um resultado que não é dela. Por que não é dela? Além das 8 horas, aí, 12, né, de trabalho, chega em casa, continua trabalhando. Não tem o ócio criativo, que também é muito importante, que é o quê? Lembrado. Tempo de não fazer nada, gente. Chega em casa, Domênico coloca De qualquer Masi. coisa, né? Exatamente. Ô, Gisele, é a próxima pergunta que eu ia fazer. As empresas estão preparadas ou se preparando para acolher e conviver com esse tipo de colaborador? Esse colaborador que, antes de mais nada, é uma pessoa, é uma máquina. Ele tem desejos, sonhos, fracassos, medos, ansiedades. É difícil viver. Como é que as empresas lidam com esse ser humano que às vezes chega aos frangalhos e que precisa ser, antes de mais nada, acolhido? Como é difícil, porque as empresas também estão num mundo capitalista onde elas precisam, a cada dia mais, suplantar a concorrência, né? Que difícil, não? É muito difícil e eu vejo que, atualmente, há mais uma cultura vindo de empresas multinacionais, trazendo para o Brasil essa ideia do tempo de descompressão. Inclusive, na instituição financeira que eu trabalhava, tinha uma sala de descompressão, era o nome. Eu sei que hoje no Brasil, o Google também tem essas salas e algumas outras empresas. Aquela salinha de lazer, de um joguinho e tal, você brincar, conversar. Isso, uns puffs, poltrona, deixa o funcionário ali uma coisa pouquinho. Meio colorida, exato, assim, para acalmar. E não é uma sala, pessoal, para vocês fugirem no horário de trabalho. Eu, no meu caso, eu vou dormir. Pronto, já. É um momento ali na hora do almoço, descomprimir, né? O que seria você desafogar ali um pouquinho. Ai, tô muito agitado, percebi uma crise de ansiedade. Vai pegar uma água, encher sua garrafinha, vai um pouquinho para a sala, depois você volta com uma outra mentalidade. Então, as grandes empresas têm grandes isso, né? têm. Agora, as menores precisam colocar um tempo de qualidade ali, eu penso, para os profissionais, porque a entrega será outra, sabe? Até as empresas aqui no Brasil, por exemplo, que diminuíram a carga de dias trabalhados para 4 por semana, essas empresas já têm um resultado de entrega dos funcionários bem maior. Produtividade, né? Produtividade melhor, porque eles trabalham com mais força ali, dedicação, né? Eu fiz a pós de psicologia positiva, que é a ciência de autorrealização e do bem-estar, e há estudos comprovando aí como as pessoas se dedicam muito mais quando elas sentem que são valorizadas. E quando você coloca uma salinha de descompressão ou algum tema ali, vou dar uma palestra sobre saúde emocional para os meus funcionários, por exemplo. Isso é uma forma de demonstrar que você os valoriza. Automaticamente a entrega será outra. Você tem mais prazer
no que você está fazendo. Não é um sacerdócio, é um prazer de você estar naquela empresa. Você acaba vestindo mais a camisa da empresa porque está sendo valorizado. Exato, o turnover é menor, né? A rotatividade dentro da empresa é outra. Eu não coloquei aí, mas eu também sou formada em recursos humanos. Eu fiz faculdade de 2 anos, né? Fala aí do recursos humanos, só para a gente quebrar um pouquinho. Recursos humanos é uma coisa engraçada, né? Não, mas antes eu quero fazer uma pergunta. Você acha que a modalidade home office trazida pela pandemia, ela pode contribuir, além da revisão da jornada de trabalho, para 4 dias por... Porque não adianta fazer 4 dias e botar o cara para trabalhar 12 horas por dia. Também não resolve muito. É verdade. Mas assim, você acha que essa modalidade home office pode ser um aliado no sentido de rediscutir essa pressão toda? Sim, com certeza. Penso que realmente pode ser um aliado e muitas empresas aí verificar, né? Realmente a quantidade de horas que demandam ali do profissional. Eu noto que algumas empresas têm dado custo, inclusive de energia, internet, isso também eu vejo que é importante, sabe? Porque o profissional ele vai se dedicar mais, trabalhar com mais qualidade. É tudo de bom trabalhar com o cachorrinho do lado, né, gente? Ali tá você com o seu animalzinho de estimação também. É algo que faz ele se sentir mais pertencente. E o ser humano precisa do senso de pertencimento para ter uma vida mais leve, sabe? Sentir que faz parte de algo. E de uma empresa que valoriza o profissional é algo excelente. E você que trabalhou no recursos humanos? Sim. RH, isso aí é complicado, né? Primeiro que tinha a questão daquele currículo, né? Que você deixava o currículo lá. Mas como é que é essa avaliação para saber se a pessoa ela tem... e você como especialista, uma psicóloga, né? Então, de avaliar uma pessoa lá, o comportamento, se ela tem alguma, digamos, queda de depressão, se ela tem um grau, não sei, eu vou dizer que é elevado de ansiedade. Tem como isso acontecer para você, para você aprovar um suposto candidato? Posso? Permite? Sim. Essas técnicas de entrevista são ótimas. Não sei se ainda usam. Como é que é? Mas o tem aquela cafezinho? história... Não, aquela que fala assim, qual é o seu principal defeito? Aí o cara fala, eu sou perfeccionista. Não, Eu faço tudo muito bem. O seu maior defeito... Não, eu chego no horário todo dia. Eu detesto a hora de almoço. Eu não faço hora de almoço. Eu estou aqui para vestir a camisa da empresa. Eu vou contribuir para o crescimento dos meus colegas. Nem Aí- conhece os caras. Aí uma semana depois está se gladiando com os caras, com os colegas, está buscando reconhecimento no trabalho, já não quer fazer nada de hora extra e quer saber por que está fazendo dupla função, enfim, entendeu? É Tem uma coisa complicada. história, né, da mulher falou assim, escuta, a gente percebeu que ontem, a mulher chama a pessoa do RH, né? Chama a colaboradora lá e falou, escuta, a gente viu que ontem você saiu às 6 horas, tá tudo bem? Falou, não, tá tudo bem. Não, mas tá tudo bem se saiu às 6. Não, é que o meu horário é às 6, eu saio às 6. Meu horário é 6, eu interrompo aqui. Dá para perceber, Desculpa, vamos lá. Gisele? Então, na entrevista, eu não digo que 100%, sabe? Porque isso é muito mais do comportamento, do dia a dia, algumas questões de irritabilidade em alta, o profissional ele vai demonstrando ali no dia a dia. Então, percebam se você, qual imagem eu passo para a empresa que eu trabalho, sabe? Então, se você está um pouco mais irritado, tratando os seus colegas de trabalho com rispidez, isso também pode... A irritabilidade em alta, ela também tem a ver com a ansiedade. E no momento da entrevista, o que nós olhamos muito... Eu, em São Paulo, trabalhei numa empresa ali no bairro da Liberdade, né? No Bom Retiro, perdão. É uma empresa coreana e é uma cultura completamente diferente, sabe, de software. E eu fazia seleção, trabalhava na controladoria e fazia demissões. É muito diferente uma entrevista de demissão para uma entrevista de admissão. Como é que você chega na pessoa, né? Para você demitir a pessoa? Vamos lá. Como é que é? A pessoa está lá, você é chamada lá no departamento pessoal lá. Não, ela já sabe. Aí, se a Gisele chamou, ela já sabe. Fala aí, Gisele, como é que era? Parece oxigenação na empresa, meu. Como é que é isso aí? Pois é. Como é que você chega na pessoa? Remanejamento. O remanejamento e fala assim, como é que você manda uma pessoa... Infelizmente, tem que demitir a pessoa. Vamos lá, qual é uma técnica? Então, a empresa realizou uma análise interna, inclusive vamos para o lado dos custos, né? Custos internos, é falado sobre custos, só que nesse local que eu trabalhava, normalmente eu e mais uma moça. Então, quando 2 pessoas iam para a sala de reunião, te chamava, com certeza era algo assim. Já sabia que era BO. E nós colocávamos para a pessoa a situação com uma evidência que poucas empresas mostram porque estão mandando embora. Então, por ser uma área de TI, né, nesse caso,
mostrávamos a evidência. Olha, aconteceu isso, isso e isso. Quando tínhamos evidência, ou o setor passará por uma reformulação, uma coisa assim bem genérica, sabe? Mas até na entrevista, e fazendo um parênteses, eu vejo que quando entrevistar, o que precisa colocar muito as empresas, inclusive, é o quê? Falar porque um profissional não passou na vaga, sabe? E quando eu trabalhei, nós ligávamos e falávamos, tinha uma outra pessoa dentro do perfil, até uma orientação, se você atualizar o currículo, fazer um curso tal e tal. Eu vejo que isso falta até hoje em dia, ajudava, né? Legal, isso é importante. Gisele, vamos lá. Tem uma questão aqui, nós já falamos do burnout, né, do que causa aí. Você foi bem agora, aí Sérgio. Do Você trabalho. foi bem no burnout. Tá? É porque eu acho que eu tive isso aí. Então é o seguinte, Gisele, eu já tive tudo que você pode imaginar. Eu faço terapia, né? Eu faço terapia com a Renata Honorato. Quero mandar um beijão para Renata aí, um abraço para ela. Meu abraço de solidariedade a você. Desde que eu fui no eu fui no psiquiatra, né? Gente boa pra caramba, bacana, né? E realmente cheguei a tomar aquelas chamadas gotinhas, né? E não vou aqui debater assim a sua eficácia ou não, enfim. E eu faço terapia faz um ano e me ajuda demais, mas me ajuda em várias situações, né? Porque antes a gente também é bem ignorantezinho, porque é o seguinte, o cara falava para mim assim, poxa vida, preciso ir na terapia. Eu falava, você é louco? Pô, você tá viajando? Para que você não precisa disso? Né? Então, há muitos anos atrás, aqui eu vou fazer aqui um parênteses aqui, porque eu era um desses que falava, né? Para que você precisa de terapia, meu? Imagina, você precisa de tratamento, para quê? E a pessoa falou, não, eu preciso de uma ajuda de um especialista, né? E aí eu me vi justamente nessas pessoas que falavam para mim da sua importância. Ainda mais, veio mais à tona também durante na questão pandêmica, né? E eu vou te falar que assim, eu estou muito satisfeito, né? Porque eu consigo manter um equilíbrio, né? Sim. Das minhas ações. E aí, hoje eu recomendo você como especialista para te procurar também nas horas boas, para que você possa manter aquele discernimento, aquela serenidade, aquele controle, porque o pessoal acha que é só porque você tá malzão, que você vai cair lá no Belvedere, que você vai pular, que aí você precisa aí da Gisele. E não é isso, né, Gisele? Não. Tem inclusive um livro, chama-se Hábitos Atômicos, que fala dos pequenos hábitos que geram grandes resultados. E o que está por trás disso? A constância. Constantemente você olhar positivamente para o que tem dado certo também reforça o que dá certo na sua vida. E o processo terapêutico também, nos momentos bons, para o reforço positivo disso, dá muito sucesso, tá? Certo? A terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu trato meus pacientes e tudo mais, nós lidamos ali o quê? Para que a pessoa seja o seu próprio terapeuta depois de um tempo, né? Então, a ideia padrão aí da terapia cognitivo-comportamental é ensinar técnicas para que a pessoa se sinta cada vez mais autossuficiente, mas é fato que, ao longo da nossa vida, sempre teremos situações a serem compartilhadas, né? Eu acompanho pessoas durante muitos anos que, depois de 4 anos de terapia, trazem questões que aconteceram na infância, porque sentem que aquele momento é o momento delas tocarem determinados assuntos. Então, é muito relevante, eu sou suspeita a falar, lógico, terapia para a vida, né? Inclusive, sai nos momentos bons e ruins. Você mantém um equilíbrio. Você falou da terapia cognitiva comportamental, que a gente lê na tua trajetória é que hoje ela é considerada padrão ouro no tratamento da ansiedade, toque e outros transtornos. O que é esse padrão ouro? Padrão ouro é o que é dito como psicologia baseada em evidências, evidentemente comprovado. Existem alguns estudos que demonstram que a terapia, não quer dizer que as outras formas de terapia não funcionam, tá certo? Mas a terapia baseada em evidências é a TCC, que é dita como terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque as técnicas ali dentro do processo terapêutico,
elas comprovadamente ajudam para esses casos de depressão, ansiedade, toque, mas não quer dizer que os outros não auxiliam, mas levam um tempo maior. Mas a padrão ouro a TCC. Tem sido a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Outra pergunta. Você falou, quando eu falei da questão do home office, você disse, quem que não gosta de estar em casa com o cachorrinho do lado, trabalhando, falando com a empresa, falando com os clientes? Eu queria que você falasse dessa importância, porque um fenômeno que a gente tem observado é justamente de uma mudança, de um aprofundamento, talvez, da relação entre o tutor e o pet. Ou da alguns chamam de humanização dos pets, talvez. Qual é a importância disso dentro de um tratamento, dentro de um quadro que precisa ser analisado com um pouco mais de cuidado? Qual a importância dos pets em todo esse contexto? Excelente, porque os pets, de forma geral, eles são muito terapêuticos. Então, assim, existe inclusive uma lista de cães, aí cão terapia, qual cão auxilia muito mais, mas é fato que todo cachorrinho, todo gato, todo tipo de pet assim que a pessoa tenha, né, pode auxiliar terapeuticamente. Por quê? Aquela sensação de que não está sozinho, auxilia a sentir-se bem em casa, né, com companhia. Existem muitas pessoas em estados terminais, fases terminais, né? Em São Paulo tem muito isso, levam aqueles Goldens lindos para os hospitais. É tão bacana, exato, emocionante. Palhaços com animais também, porque leva-os a um outro estado de consciência, né? Então, tem um papel terapêutico. Eu tenho 3 cachorrinhos em casa, né? São uns amores. Antes de 2021, eu não tinha cachorrinho nenhum. Então, porque em casa tal, não tinha tempo. Lá em São Paulo, nós temos aquela questão do tempo, né? Não tem tempo para isso, tempo para aquilo. E aí, ok. Aí eu mudei, comecei a morar sozinha, uns meses antes de casar, né? Depois peguei meu primeiro cachorrinho, né? Então eu senti... Como é que chama as figuras? Theo? Theo, Luna e Cacau, que é a jordanense. Nós adotamos aqui na cidade. Cacau chama? Cacau jordanense, legal. Ela foi encontrada ali perto do corpo de bombeiros, aí fizeram um post no perfil da cidade. Eu tinha 15 dias na nossa casa, nós adotamos a Cacau. E eu vejo que trabalhar em casa, no meu caso, eu atendo 100% online hoje em dia. Ah, que interessante. Então, antes da pandemia, eu já atendia muito online por conta das redes sociais, vem pessoas do Brasil e fora do Brasil. E veio a pandemia, fechamos o consultório em São Paulo, depois mudei para Campos do Jordão e aqui é 100% online. Até as pessoas da cidade que eu atendo daqui. Quem sabe uma hora, se tiver necessidade, eu começo a atender 1 dia, 2 na semana presencial. Que eu vejo que os cachorrinhos, eles ajudam muito. Não somente a mim, mas todas as pessoas que eu acompanho, eu vejo que tem um pet, um gatinho, uma gatinha, né? Você já, voltando nessa questão dos pets, aí que eu adoro, eu sou suspeito também, Gisele, porque eu tenho um cachorro maravilhoso lá, que é o meu sultão, né? Então, eu costumo brincar que os pets, eles fazem mais bem a nós do que a nós a eles, né? Que eles querem comida e carinho, então parece que eles conseguem absorver todo o nosso cansaço, todo o dia a dia, né? Quando a gente chega lá, o cachorrinho tá com o rabinho abanando, tá lá sempre, ele tá sempre à sua disposição, ele tá sempre alegre, você pode brigar com ele, menino, você tá sempre lá brincando com você, fazendo graça, né? Quais são, assim, você já teve com seus pacientes, você indica, de acordo com, de repente, com o tratamento, né? Você chega a indicar que a pessoa, você consegue detectar isso, que de repente aquele pet, aquele cachorrinho ali, pode acelerar no processo de recuperação do seu paciente? Sim, eu chego a indicar, porque os pets, eles demonstram um amor muito genuíno. Então, principalmente uma pessoa passa aí um término de relacionamento, que foi o assunto inicial aqui nosso, se pega num momento, estado depressivo, se sentindo para baixo, triste, terá uma companhia em casa que vai abanar o rabinho, vai demonstrar o carinho, o amor. Quando você chegar, independente de você falar um pouquinho mais alto ali, né, para levantar a atenção de algo ou não. Então, esse amor genuíno que eles nos demonstram é algo único. E eu indico, sim. Já tive casos de melhora grande, assim, em quadro depressivo, por conta da pessoa adotar um pet. Então, adotem, né? Busquem, onde quer que vocês estejam ali,
um centro de referência para poder adotar, né? Tem tantos animaizinhos por aí. Sim. Eu lembro a Mariana, nós tivemos uma entrevista aqui com a Mariana Consoli. Aliás, um beijo, Mariana. Foi um prazer tê-la aqui no Tribuna Cast. Ela estava na novela Travessias da TV Globo, né? E ela estava... Foi muito legal, porque nós fizemos toda uma campanha aqui, porque ela estava indo para o Rio de Janeiro, ela estava em Campos do Jordão, né? Ela é para quem não sabe, ela é jordanense, ela é lá da Vila Angu, com muito orgulho da nossa quebrada da Vila Angu. Quero mandar um abraço para todo mundo ali do Santa Cruz, Vila Angu, é nós, estamos juntos. Então ela veio aqui, né, foi uma entrevista, o Douglas, liguei para o Douglas já veio correndo, a gente montou todo um cenário, porque nós fizemos uma entrevista pela manhã, e daqui ela já ia para o Rio de Janeiro, porque ela precisava gravar. E ela foi super gentil. E numa das passagens dela, ela disse justamente isso. Ela mostrou aqui para os tribuneiros na câmera o cachorro dela. Maravilhoso. E ela disse isso. Eu tinha, acho que saído de um relacionamento, enfim, alguma coisa nesse sentido. E vem aquela depressão, aquela coisa toda. E de repente ela se deparou, ela adotou um cão que hoje... E estava aqui em Campos do Jordão, viu? O cão, ela trouxe do Rio de Janeiro. E não é um cão qualquer, eu esqueci o nome da raça, mas ele é gigante. Então, assim, é o amor da vida dela, né? E isso ajudou sobremaneira a ter uma nova perspectiva de vida, a ela se sentir mais feliz. Então, assim, eu acho a pergunta do Benilson altamente pertinente, porque eles são maravilhosos mesmo. O amor incondicional. Acho que a gente precisa buscar isso, né? Esse amor, né? Essa coisa, como você disse, genuíno, né? Sim. Que é o animal. Muito bacana. E ter a convicção de que, na verdade, se trata de uma troca. Uma troca, claro, Isso com mesmo. certeza. Não é só você tirar do pet aquilo que ele tem para te oferecer, mas dar a ele também o melhor de si. Exatamente. Isso. E por isso muitas pessoas melhoram de quadros depressivos, porque você tem ali que levantar, trocar aguinha, colocar comida, sair para passear com o pet. Isso já, mesmo que tenha a sensação que é obrigado inicialmente, mas traz efeitos positivos no cérebro, né? A própria ali regulação do cortisol, que é o hormônio do estresse, porque a pessoa sai, brinca, dá uma risada à toa, né? Lembra da nossa fase da criança? Quando nós assistimos desenho na fase da infância, dá um riso sem programar, sabe? Que isso também é bom pro emocional. Dá como um riso assim? à toa, sabe? Colocar um desenho que você assistia na sua fase da infância, e os pets, eles proporcionam isso. Por quê? Porque você ri. Quem não dá uma risada? Coloca uns vídeos na internet aí de uma criança dando risada ou de um pet fazendo umas brincadeiras Te traz uma paz, né? engraçadas. É uma paz. Um outro estado de consciência. Isso é muito importante para o nosso emocional, sabe? Mudar. Por que estado de consciência? Porque você sai daquele estresse do dia a dia, das coisas rotineiras, de ter que ficar cumprindo metas, de ter que cumprir horários, sabe? Para o quê? Para um riso frouxo, para uma brincadeira, e por isso ajudam muito as pessoas. Tribuneiros de plantão, a Gisele Rodrigues está nos dando aqui uma aula uma aula comportamental, interpessoal, né, de como você pode melhorar a sua qualidade de vida, teu emocional, né? Acompanhe aí a Gisele aí nas nossas plataformas digitais. E Gisele, como que... Bom, eu já vou ser seu paciente, já estou tendo uma consulta aqui já com a Gisele. Como é que faz aí pro pessoal aí que precisa de ajuda para te encontrar? Então, eu tenho um Instagram, que é Gisele com 2 L's, psicóloga _ no final. Tem a fanpage no Facebook, Gisele Rodrigues Psicóloga. Canal no YouTube, que eu preciso voltar a monitorar mais. Mas o link na bio, tanto do Instagram quanto na fanpage do Facebook, vocês têm acesso ao meu WhatsApp profissional. Aí você pode consultar como funciona o atendimento online, tá? E também o acesso ao e-book Zero Ansiedade, aí, que eu tenho certeza que vai ajudar todos vocês. Mas entra lá. Assiste os meus vídeos no Instagram, eu tenho certeza que é um conteúdo de qualidade que vai auxiliá-los. E lembrando, toda segunda-feira às 21 horas eu faço live no Instagram. Convido a todos, tá? Para que participem. E para quem assistir aí esse podcast, coloque lá nos comentários que você assistiu o Tribuna Cast, que me viu aqui falando, né? Eu vou ficar lisonjeada de ter vocês por lá.
Muito legal. Maravilha, muito maravilha bom. mesmo, Bacana. Gisele. Mais alguma pergunta, meu querido Estou amigo? satisfeito. Eu quero agradecer muito, né? Ressaltar, como a gente já falou, a sua trajetória profissional, a maneira como você se expressa, o seu vocabulário. Você tem uma capacidade de síntese muito legal. Você fala muito bem. Isso ajuda muito o entendimento, né, daquilo que a gente está tratando de um tema tão difícil, né, Sérgio? Sem de um dúvida. tema tão espinhoso. Sim, tratar da condição humana. Tratado dessa forma. Eu também gostaria de acompanhar aqui o nosso relator e dizer o seguinte: formidável, Gisele. Nós estamos muito felizes mesmo da forma como você está nos passando, né? Como o Benilson falou, são assuntos altamente complexos, né? Sem fim, difíceis. Eu tenho certeza que você, tribuneiro, está entendendo muito bem aí. Eu gostaria que você repetisse novamente como que a gente consegue encontrar aí para as pessoas que estão precisando aí entrar em contato contigo. Então, eu, inclusive, agradeço a oportunidade desse canal. Vocês trazem pessoas maravilhosas aqui e agradeço. Me coloco à disposição. Você é uma pessoa maravilhosa. Vamos mandar primeiro aí um abraço. Qual que é o nome do maridão, hein? Christian. Christian, um grande abraço, Christian. Parabéns pela esposa. Dale boca, dale boca. Dale boca, dale boca. Isso aí vai me deixar meio esquisito aí, mas tudo bem aí. Bom, venceu aí nos pênaltis. Tem um ótimo goleiro, o Romero. Um goleiro fantástico. Frangueiro, rapaz. Nossa, aquele goleirão. Vocês levaram dale aí... boca, dale boca. Ô, Christian, vocês levaram aí pro empate aí, porque vocês sabiam que vocês tinham um goleiro lá na parada. Mas vamos lá, vamos voltar a Gisele aqui. Pois é. Então, para acessar os meus canais de contato, vocês vão lá no Instagram, principalmente a minha principal ferramenta de trabalho, Gisele com 2 L, G-I-S-L-L-E, psicóloga com P mudo, _ no final, tá certo? Então, você vai ver minha fotinho lá, acessa. O Instagram é um canal que eu fiz em 2015. Antigamente eu tinha um perfil privado, postava muitos vídeos e mensagens, e aí meus amigos começaram a falar: tá bagunçado isso daqui, uma hora uma foto nada a ver, uma hora questão de psicologia. Aí eu fiz esse Instagram, que tem crescido bastante, e gratidão. E quantos mil seguidores você tem aí, né? Acredito 194 mil, também orgânicos, fantástico, tá certo? Hein? Parabéns. Isso é lisonjeada. Também orgânico. Né? Orgânico? É que você não compra aí os seguidores, né, meu? Tem muita gente comprando aí seguidores. Aí você vai ver lá, porque o cara fala que tem lá 200 mil, 300 mil seguidores, aí você vai ver na questão do engajamento, né? Você tem 194 mil, são 4 populações de Campos do Jordão. Parabéns. Nossa, isso demonstra a sua credibilidade, o seu profissionalismo. Parabéns, viu, Gisele? Obrigada. Parabéns. Gisele, eu gostaria que você olhasse para a sua câmera e mandasse uma mensagem para o Brasil, para os jordanenses, para quem você quiser aí, uma mensagem de profissional. Então, eu agradeço o seu tempo, o tempo que vocês dedicaram para assistir esse podcast, né? Gostaria de enfatizar aqui a importância de buscarmos cuidar da nossa saúde mental. Por quê? O Brasil, como eu disse, ele é um dos países mais ansiosos do mundo, mais ansioso, né? Os quadros de depressão, ansiedade têm aumentado demais. Então, não não diminua o que você está sentindo. Busque apoio, verbalize, fale que não está bem, buscar um psicólogo, uma psicóloga, tanto na rede pública quanto privada, é algo extremamente importante. É sinônimo de coragem, inclusive, buscar ajuda, né? Muitas pessoas pensam, tem um estereótipo, inclusive no nosso país, eu vou no psicólogo, é coisa de louco, vai me taxar com um diagnóstico. Não busque um diagnóstico, busque ali um cuidado, né? Então, a terapia, ela vai te levar a esse autocuidado, e pense, tudo que nós temos é o agora. Para você que se sente ansioso, ansiosa e com frequência, a partir de agora, busque ajuda para a sua vida, para que os seus resultados lá no futuro sejam diferentes, né? E agradeço novamente a oportunidade aqui de participar com vocês. Conheçam mais o meu trabalho. Eu penso que a nossa vida precisa ter um propósito. O meu propósito é levar um conhecimento para que as pessoas possam se encontrar cada vez mais. E agradeço também aí por a vida ter trazido oportunidades que isso acontecesse. Maravilha! Muito bom, Gisele. Obrigado à equipe do Tribuna Cast. Tá, assim, maravilhada com a sua
com o seu jeito de falar, de apresentar esses assuntos de uma maneira tão concisa, tão profissional, né? E nós agradecemos muito, né? Eu, em nome de toda a equipe, agradeço muito a sua presença aqui. Realmente, queremos que você volte sempre para nos abrilhantar aqui com essas dicas. Tudo bem, Benilson? Tudo bem, muito obrigado. Gisele, foi um prazer te conhecer, foi um prazer conhecer o teu trabalho. Vou passar a ser um seguidor seu nas redes sociais. Sérgio. Antes disso, eu gostaria de dizer que o Santos é incaível, né? Que o Santos pelo menos hoje, né? O Santos é incaível. E tribuneiros, entrem lá nas nossas plataformas digitais, acompanhem também aí, com certeza, o Insta aí da nossa doutora, da Gisele Rodrigues. Tem muitas dicas importantes para você. A gente já conseguiu absorver uma série delas aqui. Entre lá, TribunaCast Oficial. Quero mandar um abraço a todos da nossa audiência e até terça-feira, se Deus quiser, aqui no TribunaCast. Obrigado, Benilson. Obrigado, um abraço Douglas. A todos. Saúde. E muito obrigado, Gisele. Obrigada, um abraço.